Fala aí, bem-vindo ao Logitech, aqui é o Lucas. Hoje, como você deve ver no título aí do vídeo, a gente vai preparar o novo Ubuntu 23.04, lançado agora dia 20. Eu tô considerando utilizar como sistema operacional principal. Tô gostando bastante, não tá sendo aquela coisa toda, digamos assim, mas tô curtindo. O que tá acontecendo? Não tá me parecendo o sistema mais fácil de utilizar, tá dando bastante bugzinhos, principalmente nessa loja deles com o Snap Store, então que eles estão incutindo que as pessoas utilizem. Não tá funcionando, é lento, é ruim. Vou dizer. Mas, olha, sendo sinceramente, tá ridiculamente bom de usar. Esse é o grande problema. A distro está rápida, performa muito bem nos jogos, nos programas. Então, cara, é um negócio muito ruim de dizer, sendo bem sincero. E o que acontece? Eu tive alguns problemas nos últimos updates que teve do Fedora 37. Eu tive problema no kernel, eu tive problema no áudio. Eu nunca tinha tido esses problemas, então eu fui tentar buscar solução, enfim, foi bem difícil. E o que acontece? Eu fiz o upgrade pro Fedora 38 e, nossa, eu sofri muito crash no GNOME, muito demais, configurando, trocando ali o termo light pro dark e dando crash, sabe, trocando o papel de parede direto, usando ali, por exemplo, o Shotcut e alguns outros softwares e toda hora dando crash. Então eu fiz ali aquele cadastro no Bugzilla para poder ficar preenchendo e enviando para eles os relatórios, tá? Mas me desmotivou bastante, eu achei bem ruim, assim, sabe, a experiência. Foi uma distro lançada agora, sabe, o mínimo que os caras tinham que ter é um cuidado. A mesma coisa o Ubuntu, não tem nem o que tirar. Então eu testei outras distros também, aqui tô num dual boot, aqui tava com o Arch ali também, não sei, cara, o Arch facilita demais em algumas coisas, principalmente o AUR, mas não sei lá, não desce muita utilização. E o Ubuntu fiz alguns testes aqui e, sim, pro dia a dia tá funcionando super bem, sabe, tá muito rápido, a interface como um todo pra gerenciar, apesar de ela não ser assim o GNOME puro, tá muito bom de mexer, de utilizar. Tirando essa Snap Store que é uma dorzinha de cabeça chata. Aí o que eu tô fazendo? Eu formatei aqui o HD, eu reinstalei tudo do zero e eu vou instalar com vocês. Então o vídeo hoje, assim, não é nem pra te desmotivar nem nada. Isso aí você testa a sua experiência, é o que vai contar, não é a dos outros, tá? O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai preparar o Ubuntu pro meu cenário, tá? O meu cenário, o que é? A gravação dos vídeos aqui pra vocês. Então eu uso ele pra gravar, uso ele pra editar. É o meu lazer também, então eu uso aqui também pra jogar meus jogos. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai preparar a distro pra minha utilização. Então eu vou instalar ali os softwares que eu utilizo e eu vou já mostrar também as dificuldades que eu vou encontrar. Vocês vão ver que vai ter algumas. Agora mesmo no começo do vídeo, vamos para a tela do computador? Então agora mesmo no começo do vídeo, eu fui tentar abrir a Snap Store e não abria. Ela abria só essas titles aqui de cima, no bannerzinho que tinha, mas aqui onde é que fala aqui embaixo, ó, escolha o editor, que ele vai mostrar que os ícones estavam tudo em branco, não funcionava nem nada. Fui dar uma pesquisada e não encontrei assim nada muito resultado aqui, sabe? Então é muito adverso. E o que acontece? O que resolveu? Muito simples, cara. Foi justamente matar o processo. O que eu fiz? Eu abri aqui o monitor de sistemas, procurei aqui pela Snap, aqui ela, e só matei o processo. Botei um direito aqui e matar. Ele fechou na hora e ele realmente fechou o processo. O que eu acho que pode ter acontecido? Algum cache que ele fez e não estava atualizando, não estava abrindo. Agora que eu inicializei o sistema, até teve um update na base do Ubuntu, bem pequenininho ali, ele não mostra exatamente o que ele está atualizando, mas sei lá, às vezes pode ser algum pacote, alguma coisa que ficou preso, né? Então matei o processo, vim aqui abrir de novo, aí ela abriu, funcionou. Mas essa é a segunda vez já que dá esse problema. Então, o que eu fiz até agora? Eu só instalei o sistema no meu NVMe e eu instalei o OBS aqui pra gente poder gravar os nossos vídeos, né? Eu não instalei mais nada. Então, o que eu vou fazer a primeira coisa? É mudar um pouquinho o visual do Ubuntu. Apesar de eu gostar desse visual dele, eu me acostumei tanto a utilizar o GNOME e não ter atalhos na tela, por exemplo, programas, enfim. É prático porque a gente vai ali e clica o que a gente quiser, mas o GNOME, falando da experiência pura dele, ela é muito diferente. A gente não minimiza os programas, por exemplo, igual o Ubuntu bota aqui pra gente, que a gente pode aqui, ó, maximizar, ó, e diminuir também, enfim. A gente não tem isso no GNOME padrão, então a gente tem ali o conjunto de teclas ou os atalhos
pelo mouse, né? Conforme a gente bota o mouse. Por exemplo, se pega o Ubuntu, se eu pego o Gnome, pego o meu mouse e arrasto ele bem pra cima no canto esquerdo, ele era pra fazer tipo isso. É abrir o sistema de desktops virtuais aqui, do multi-desktop do Gnome. Mas enfim, a experiência com o Ubuntu é diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra deixar pronto pra utilizar. Então se você seguir mais ou menos aqui, eu vou fazer, pelo menos assim na parte de jogos e alguma coisinha de produção básica, claro, vai estar apto total, mexendo aí com edição de vídeo, enfim. Então o que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou abrir a dock, eu já tava com a janela de configurações aberta e fechei. Vamos aqui no Ubuntu Desktop, o que eu vou botar? Primeira coisa, eu vou tirar a nossa dock no lado esquerdo que tá fixada e eu vou passar ela aqui para baixo. Eu prefiro assim, no começo às vezes a gente se perde um pouquinho, enfim, mas para mim é mais produtivo. Então vamos pegar a dock aqui, ó, posição na tela, a gente vai jogar ela lá pro fundo. É um termo estranho, né, dizer. E ó, como é que ficou? Mas ainda assim eu não gosto de utilizar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o modo painel, ele vai estreitar ela, ó, já ficou diferente, certo? Vai ficar estilo um like macOS aí. Eu vou desabilitar essa opção aqui de mostrar a pasta pessoal, que é essa aqui, ó. Então eu desacostumei, eu não crio mais atalho na tela. Eu aprendi a usar o Gnome, então para mim não faz mais sentido eu ficar poluindo o meu desktop com os programas, enfim. Então os mais rápidos aqui eu vou fixar na dock, e sempre que eu precisar de alguma coisa eu posso vir aqui na gaveta de apps e procurar. Então vamos voltar aqui nas configurações. Então, ó, desabilitar, vou mostrar a pasta pessoal. Se a gente ver, ó, já não tem mais nada, acabou, certo? E o que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui, ó, ocultar a dock automaticamente. Diferente da versão Manjaro do Gnome, que a dock ela aparece e oculta conforme a gente passa o mouse, só que ela buga. Por exemplo, se tu botar um jogo por cima, algum programa, e sem querer tu dá mais barrada às vezes, ela tipo pula do meio do nada, ela aparece. Eu achei horrível a experiência de utilizar. Então aqui funciona muito bem, ó. Ela sumiu, olha quanto de área eu ganhei. Então a gente não fica mais com aquela dock na lateral, não fica aqui, ela oculta tranquilo, a gente sempre que quer precisar de alguma coisa, vem aqui, ó, bota aqui embaixo, e ela aparece automaticamente. Outra coisa, ó, configurações do comportamento da dock, ó, incluir volumes não montados, eu vou desabilitar, incluir volumes de redes, eu vou também desabilitar, porque eu não quero que apareça, então necessariamente fica ruim pra mim, sabe? Por exemplo, aqui ó, ali eu tenho vários HDs conectados, enfim, e eles ficam todos aparecendo aqui, então pra mim não faz sentido, eu não vou usar eles agora. Se eu precisar utilizar, eu posso abrir o arquivos e vir aqui nos meus outros locais e montar o disco. Acabou o problema. Pra mim, tá? Se você quiser ter um atalho do seu disco, deixa habilitado, não tem problema nenhum. Mostrar o lixo pra mim também não faz sentido ter. Ó, e mostrar o volume de dispositivos, isso aqui é meu pendrive. Eu tô com o pendrive de um Ventoy aqui dentro. Então esse eu vou deixar porque geralmente eu tô com ele conectado quando eu estou utilizando. Então aqui você pode ir fazendo outras configurações, enfim, tipo o tamanho dos ícones, por exemplo, que são esses aqui, você pode diminuir também, ó. Daí deixa, né? Da sua como você quiser utilizar. Pra mim tá um tamanho bom por enquanto. Se eu tiver mais ícones na tela, na minha dock, aliás, então provavelmente eu vou diminuir. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Falando aqui da dock, ó, eu já vou tirar esse ajuda, ó, o botão direito de desafixar, eu não quero, não faz sentido pra mim. Eu vou fixar o OBS, porque eu utilizo bastante pra gravação. E eu vou vir aqui cadê? Meus monitores, eu vou aumentar já a frequência do meu monitor, que é de 165 Hz. E o que mais eu vou fazer? Cadê? Nós vamos trocar aqui o papel de parede, vou diminuir aqui em aparências. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse papel porque eu achei muito lindo, combinou demais. Eu vou usar esse roxinho aqui. Pra mim, cara, ficou uma combinação linda, clean, sem palavras. Você vai testando, enfim, aí tipo... E vamos lá procurar o Microsoft Edge. Geralmente eu utilizo o Chrome, mas vocês devem saber melhor que eu que o Chrome tá um papãozinho, né? O Edge não deve ser tão diferente, já que ele é baseado também no Chrome. Mas testar, vamos ver o que vai acontecer. Microsoft Edge já está disponível para o Linux. Baixar para o Linux pacote Debian RPM, ó. Então a gente sabe que já tem suporte. Terminou de instalar, ele vai abrir aqui o instalador de programas da própria Ubuntu, que agora é a própria loja, né? Terminou de instalar, foi bem rapidinho até para instalar o pacote. Aqui, Microsoft Edge. Seu chaveiro de sessão não foi desbloqueado automaticamente. Tá, isso aqui é uma coisa que eu acho muito chata. Deixa eu dar um cancelar. Cada vez que a gente inicializa qualquer navegador com base no Chrome, a gente tem que botar uma senha nele. Então cada vez que a gente vai abrir, a gente tem que digitar a senha. Então ele vai fazer a introdução dele, vai pedir se a gente quer importar de outro navegador, enfim, né? Tá. Software de edição eu
utilizo o Kdenlive e talvez o Shotcut. Eu tô ainda fazendo uns testes, mas eu geralmente utilizava o Kdenlive. Só que o Kdenlive ele é pro KDE. Quando a gente instala ele no GNOME, sempre dá problema de tema, tem que acabar baixando um monte de dependência do KDE e coisa. Então é uma coisa que eu tô querendo manter essa distro aqui a mais limpa possível, mais produtiva. Talvez eu não vá utilizar o Kdenlive aqui. Eu vou ainda dar uma pesquisada, talvez no Shotcut, que seria um programinha bem legal. Instalar o Lutris. Eu vou instalar o Wine. Então o Wine, ele é a base e quando a gente instala o Lutris ou o Heroic mesmo e utiliza sem estar com o Wine instalado, eu percebi que dá alguns problemas de performance ou de faltar bibliotecas. Então eu vou instalar o Wine primeiro. Ele já deve estar na versão 8. Ok, né? A maioria das distros mais novas, o próprio Fedora, o Arch está na 8.5, mas ok. Vamos buscar o Lutris, então. Vamos pegar a versão de Deb, é a versão 5.12, ok, essa mesmo. Sem mistérios, Lutris instalado. Eu vou procurar agora aqui, ó, Lutris drivers. Ó, muita atenção agora, a gente vai instalar ali algumas bibliotecas do Wine, principalmente para 32 bits, que tem muito jogo que utiliza, principalmente cliente, launcher, enfim, que a gente vai usar, que usa 32 bits. Então aqui a gente vai instalar os drivers que provavelmente não vai vir com o Lutris e não veio com a versão do Wine que a gente instalou ali do Ubuntu. Então a gente só digita ali no Google Lutris drivers, vocês viram? E a gente vai procurar aqui, ó, Ubuntu, KDE e outros derivados. Então aqui a gente vai procurar, ó, AMD Intel. Então, no meu caso, eu tenho uma placa de vídeo da AMD, então para mim serve. Então eu posso utilizar aqui. O que ele recomenda, ó, se eu copiar essa linha inteira, ele vai adicionar um PPA para mim, que são os repositórios privados dos usuários, onde é que eles criam repositórios, né, empacotam alguns softwares e disponibilizam. Então é uma responsabilidade bem grande quando você vai disponibilizar PPAs e principalmente você como usuário vai utilizar PPA. Pelo amor de Deus, presta atenção quais são os PPAs que você vai adicionar no seu sistema, porque eles podem quebrar o sistema. Então, se a gente pegar ali um software que tá com algum problema, ou ele, enfim, ficou desatualizado por algum motivo, então a gente tem que cuidar muito do que a gente for fazer. Aí o que ele fala aqui, ó, se a gente for botar, ele vai adicionar esse repositório aqui. A gente pode clicar aqui no link até do Kizak Mesa e ver mais informações desse PPA lá no site principal. Então aqui fala aqui do cara, quem que faz, né, essa versão, quais são as versões que estão suportadas, e olha aqui comigo, ó, aqui mesmo ele já fala que tem suporte para o Ubuntu 18, tem suporte para o 20, 22 e 22.10. Cadê o 23? Se eu for adicionar, vai funcionar? Quem sabe? Pode dar problema? Pode. Então, esse PPA que o pessoal do Lutris recomenda, eu não recomendo. A gente já viu aqui que ele não dá suporte para o Ubuntu 23 ainda. Talvez ele vai atualizar perfeitamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no site do ProtonDB, vamos vir aqui em ajuda e, ó, Improvement Performance, ou melhorando a performance, dependendo se ele vai estar em português ou não. Aqui eles vão dar um endereço de um PPA que é de um cara que ele faz já, esse PPA já existe, olha, mais de 10 anos já, se eu não me engano. Então ele recomenda pra gente, ó, usa esse PPA aqui, ó. A gente clica nele, ó, do OIBAF, enfim. Então esse cara aqui, ó, meu... tá, faz mocota já. E olha, suporte as versões 22, 22.10 e 23. Então esse aqui funciona, é confiável, mas vocês viram que é só pro Ubuntu 22. Então, se você tá num Ubuntu mais antigo, enfim, não pretende atualizar, outro repositório pode te servir. Para adicionar aqui, a gente tem duas maneiras aqui embaixo, adicionando o repositório. A gente pode adicionar esse repositório tanto via terminal, que é a maneira mais rápida, você só cola isso aqui, ó, e seja feliz, acabou o problema. Mas se você é uma pessoa que não gosta de utilizar o terminal, a gente tem a parte de gerenciamento de softwares aqui do Ubuntu, ó, programas e atualizações. E por aqui a gente consegue adicionar um PPA. Aqui eu consigo adicionar. Vai como você quiser utilizar. Eu gosto de utilizar pelo terminal, é muito mais rápido. Vou mostrar, ó, dá um Ctrl C, vou pegar aqui, ó, um Ctrl Alt T, abrir o terminal, botão direito colar ou Ctrl Shift V, Enter, minha senha root. Ele vai perguntar ali se eu realmente quero adicionar, que eu li, se eu concordo, só dou um Enter, só esperar. E o que ele vai fazer? Ele vai atualizar pra gente o Mesa, que é como se fosse o drive de vídeo do Windows ali pro Linux. Esse drive, o Mesa, ele é para as placas Intel e para as placas AMD. Então vamos voltar lá de novo nos drives do Lutris e ele cita aqui pra gente. Ó, então se você utiliza NVIDIA, ele tem aqui um PPA para te indicar e para adicionar. E eu sou um pouco contra adicionar um PPA para NVIDIA. O Ubuntu já oferece suporte
suporte para a gente instalar o drive para NVIDIA, então dá prioridade lá. Aí você pode pular esse comando aqui, partir desse aqui, e aí deixa eu ver se ele já instalou para mim e ele tá dizendo, ó, você tem alguns aplicativos que podem ser feito upgrades. Pode vir aqui digitar sudo, que é para a gente executar um comando de administrador, apt upgrade. Aí ele vai atualizar todos aqueles pacotes ali que ele comentou com a gente. Então aqui tem os próprios pacotes, ó, de Vulkan, do Drive, enfim. Vamos botar um sim. Se a gente voltar aqui lá no ProtonDB, é muito legal você dar uma olhada aqui, se você tiver disponibilidade de poder ler aqui, porque ele dá algumas dicas de performance pra gente. Por exemplo, pra gente que utiliza aqui o AMD, ele fala aqui pra nós, ó, roda esse aqui no seu ambiente, no environment, certo? Que é o Radv Underline Perf Test. Aí ele fala pra gente usar essa ACO. O que é isso aqui? O ACO, enfim, é uma abreviação, né? Ele é um compilador dos shaders, ele ajuda, né, a gente compilar os shaders, por exemplo, mais rápido. Então ele até fala aqui, ó, a Valve está trabalhando no ACO, que é um compilador de shaders, e ele requer pelo menos a versão do Mesa 19. Só que tem um outro que, pra mim, pelo menos na minha, que é RX 5700 XT, e funcionou melhor, que é o GPL. Então, em vez da gente botar esse aqui ACO, a gente bota G, o P e o L. Aí você testa aí qual que vai funcionar melhor. Eu até mostro aqui para vocês agora. Deixa eu abrir o meu Lutris. A mesma coisa para o Heroic, entre outros programas, enfim. Ó, o que ele recomendou para mim aqui, ó. Ele tá falando, ó, cara, tá faltando as bibliotecas de 32 bits no teu sistema, mas a gente já instalou. Tá faltando um reboot aí, beleza? A gente vai rebootar depois e eu boto algum joguinho, alguma coisinha pra gente testar só pra ver se ficou tudo certinho. Então deixa eu dar um ok aqui pra ele, só pra ele parar de chorar pra mim. Enquanto ele tá verificando aqui as atualizações do runtime, tá isso para Vulkan, certo? Então se a gente vai jogar jogos aqui com o OpenGL, ele tem esse aqui, ó, Mesa Underline GL Thread para True, diz que melhora a performance também. E se você utiliza placas de vídeo da NVIDIA, eu recomendo botar essas diretivas aqui, principalmente se você utiliza notebook. Isso aqui ajuda demais a ficar muito estável. Ele compila de uma maneira melhor, ele vai criar ali o cache no disco, vai ficar o cache lá, então a gente tem acesso a ele sempre que precisar no jogo. Cara, funciona. E esse Feral Game Mode aí, que particularmente eu não senti grande diferença, ele até fala que a gente pode instalar através de algum PPA aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Quando a gente instalar a versão do Wine certinho, eu vou instalar daqui a pouquinho, eu só vou reiniciar a máquina, a gente pode vir nessa engrenagem e selecionar qual é a versão padrão que eu vou querer. E depois a gente tem aqui nas opções do sistema, e aqui a gente tem nossas variáveis de ambiente. Então aqui dentro a gente pode adicionar essas variáveis aqui que ele comenta, tanto aqui quanto essas. Eu vou reiniciar aqui rapidinho para a gente partir para alguns testes, ver como é que tá o desempenho, para poder finalizar esse vídeo que já tá ficando grandão. Segura aí. Acabei de reiniciar, vamos abrir o nosso Lutris, e ele ainda tá dizendo que tá faltando alguma coisa. Claro que tá faltando, viu? Bem lembrado. A gente instalou o PPA, mas a gente não instalou os drivers. O que eu falei para vocês? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar através dessa linha aqui, ó. Não vamos adicionar esse PPA, eu adicionei o outro. Ó, vamos pegar aqui, vamos até o final da linha, botão direito copiar ou Ctrl C. Vamos abrir um terminal, Ctrl Alt T, ou vamos aqui para aplicações e abrir o nosso terminal, botão direito ou Ctrl Shift V, colar, Enter, senha root, e agora é só aceitar que ele vai começar a baixar as bibliotecas, né, 32 bits que faltou pra gente. Olha, terminou de instalar para mim, vou iniciar de novo e a gente já volta de novo. Ó, voltamos com a tela aqui do meu OBS, já gravando, podemos ir para a cena dos jogos, ó. Vamos abrir o nosso Lutris e eu mandar abrir o Horizon. Deixa eu só montar o meu HD, agora sim. Agora abrir o jogo aqui, ele tá carregando as texturas certinho. E ó, agora tá aparecendo lá em cima lá o Mesa, ó, Mesa 2320 Devil. Vamos tirar a limitação de frames. Agora tá melhor. Agora tá pegando mais frame. Parar aqui. Ó, show de bola. Então é isso aí. Então o que a gente vai fazer? Vamos rodar o velho bom benchmark para ver como que tá rodando
nesse mesa pra gente poder comparar lá com o vídeo do Ubuntu que a gente tem aqui no canal. Ver se teve alguma diferença ali, como já tá gravado o vídeo lá, a gente compara um pouquinho. Vamos deixar rodando e vamos ver o que vai acontecendo. Já volto com vocês. Bom, terminou aqui, o resultado foi bem parecido com o que a gente tinha lá no vídeo do Ubuntu. Como vocês viram, quando a gente não grava, performa muito mais que isso aqui. Então eu vou deixar até esse link do vídeo aqui para vocês acompanharem. E o que acontece? Agora a gente vai para o outro joguinho. Ó, e no Tomb Raider é um jogo que a gente consegue ver quando ele compila os shaders. Ele mostra aqui embaixo, ó, Compiling Shaders, lá embaixo no lado esquerdo. Display, cadê, tela exclusiva, 165 Hz, tiro, V-Sync. Vamos nos gráficos no máximo, dá-lhe no talo. E o benchmark do Tomb Raider, ele primeiro cria o cache, aí roda. Então, a primeira vez que a gente roda o benchmark, ele geralmente roda mal. Vocês podem até ver, vamos ver se ele vai ficar compilando muito. Vou até tirar aqui o limite dos frames. Então é isso, vocês viram o resultado aí na tela. Basicamente é isso que eu vou fazer no Ubuntu por enquanto. Então se curtiu esse conteúdo, não se esquece de se inscrever, de deixar um gostei, compartilhar bastante, que deu trabalho esse vídeo. E a gente vai aumentando essa comunidade. Valeu!